Che Guevara foi um médico argentino que virou guerrilheiro e um dos símbolos mais famosos do comunismo no mundo. A vida dele parecia ter tudo para ser comum. Estudou medicina, poderia ter seguido uma carreira tranquila, mas Che via na América Latina um lugar de muita injustiça. Ele acreditava que a revolução era a única saída para mudar os países da América Latina. Foi assim que se juntou a Fidel Castro em Cuba, lutou na selva, venceu batalhas e ajudou a derrubar o governo de Batista. Depois do sucesso, muitos acharam que ele ficaria lá, aproveitando o poder, mas Che não parou. Ele queria espalhar a revolução para outros lugares. Foi para a África, depois para a Bolívia. Lá, acreditava que poderia iniciar uma nova luta, mas a realidade foi mais cruel. O povo não apoiou. Os guerrilheiros eram poucos e mal preparados, e o exército boliviano, com a ajuda da CIA, estava em cima deles. Em 1967, Che foi cercado, capturado e levado para uma pequena escola no povoado de La Higuera. Ferido, cansado e sem saída, ficou preso até o dia seguinte. Então, teve seu fim com disparos a queima-roupa. O plano era que, ao dar o fim em Che, também derrotariam a sua ideia, mas conseguiram o contrário. Sua imagem virou bandeira em protesto, estampou camisetas e passou a simbolizar rebeldia contra vários grupos. Para uns, Che foi herói, para outros, um criminoso, mas todos concordam com uma coisa: ele foi um homem que levou a sua crença até o limite. Lenin nasceu em 1870 em uma família de classe média na Rússia. Desde cedo, entrou em contato com as ideias políticas que defendiam mudanças profundas no país. Naquele tempo, a Rússia era governada por uma monarquia e grande parte da população vivia em condições difíceis. Lenin estudou direito e acabou se envolvendo com grupos que seguiam a teoria de Karl Marx, que defendia uma transformação completa da sociedade. Durante muitos anos, viveu no exílio, escrevendo e organizando movimentos à distância. Em 1917, quando a Rússia enfrentava a Primeira Guerra Mundial e o povo já estava em situação de fome e revolta, Lenin retornou ao país. Foi nesse momento que liderou a Revolução de Outubro, derrubando o governo e estabelecendo um novo regime, que ficaria conhecido como União Soviética. Esse período foi marcado por mudanças rápidas, promessa de paz e reforma, mas também por conflitos internos e resistências de grupos contrários, o que levou a uma guerra civil. A partir de 1922, sua saúde começou a se deteriorar rapidamente devido a uma série de derrames. Isso reduziu sua capacidade de falar, escrever e tomar decisões. Lenin passou os últimos anos de vida cada vez mais afastado da liderança direta do país. Em 1924, perdeu sua existência em Moscou aos 53 anos. Após isso, iniciou-se uma disputa intensa pelo comando da União Soviética. Lenin foi embalsamado e colocado em exposição na Praça Vermelha, em Moscou, onde permanece até hoje. Para a história, ele ficou marcado como uma figura central que conduziu a transição da Rússia imperial para o primeiro Estado socialista do mundo, com impactos profundos no século XX. Para você, existe algum líder brasileiro que merecia ser mais lembrado? Deixe nos comentários. Mao Tse-tung nasceu em 1893, no interior da China, em uma família de camponeses. Desde jovem demonstrou interesse por mudanças políticas em um país que enfrentava pobreza generalizada, invasões estrangeiras e conflitos internos. Sua ascensão como líder foi marcada por guerras e resistência. Entre os episódios mais lembrados está a Longa Marcha. Essa jornada, cheia de dificuldade, consolidou Mao como a figura principal do partido. Como governante, Mao implementou transformações radicais. O Grande Salto Adiante buscou acelerar a industrialização e coletivizar a agricultura, mas gerou consequências graves, incluindo a fome em larga escala. Mais tarde, a Revolução Cultural mobilizou milhões de jovens para atacar tradições intelectuais e instituições vistas como contrárias ao novo modelo, causando mudanças profundas na política e na vida cultural do país. Com o passar dos anos, a saúde de Mao se deteriorou, sofria de problemas cardíacos e respiratórios que se agravaram na década de 1970. Em setembro de 1976, em Pequim, teve uma série de ataques cardíacos que o levaram ao fim. Aos 82 anos,
Foi embalsamado e permanece exposto no mausoléu de Mao Tse-tung, na Praça da Paz Celestial. O fim de Mao encerrou uma era e abriu caminho para mudanças no rumo político da China. Ele ainda segue sendo lembrado de maneiras diferentes, como o responsável por unificar o país sobre um novo sistema, mas também associado a decisões que trouxeram grandes dificuldades à população. Ho Chi Minh nasceu em 1890 em uma pequena vila do Vietnã, que na época estava sob o domínio colonial francês. Desde jovem, se envolveu em movimentos nacionalistas e, ao viajar para o exterior, entrou em contato com ideias políticas que defendiam a libertação e igualdade, e foi nesse período que se aproximou do socialismo e do comunismo. Nos anos de 1940, Ho Chi Minh organizou o Viet Minh, um movimento de resistência contra a ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Após o fim da guerra, voltou-se contra o domínio francês, liderando uma longa batalha de independência. Em 1954, após a vitória na Batalha de Dien Bien Phu, a França aceitou se retirar. Nesse mesmo ano, o país foi dividido, Vietnã do Norte sob a liderança de Ho e Vietnã do Sul apoiado pelos Estados Unidos. Como líder do Vietnã do Norte, Ho buscava unificar o país sob um regime comunista. Durante a Guerra do Vietnã, ele se tornou a figura principal da resistência contra os americanos e seus aliados. Mesmo sem participar diretamente de todos os aspectos militares, era visto como a voz moral e política da luta. A saúde de Ho Chi Minh começou a se fragilizar na década de 1960. Sofria de problemas respiratórios e cardíacos, e já não conseguia acompanhar o ritmo das decisões políticas como antes. Em 2 de setembro de 69, em Hanoi, perdeu a existência aos 79 anos. Sua partida aconteceu antes do fim do conflito, mas sua figura continuou sendo utilizada como inspiração durante os anos seguintes até a vitória final do Vietnã do Norte em 1975. Também foi embalsamado e colocado em um mausoléu em Hanoi, que até hoje é ponto de visitação. Fidel Castro nasceu em 1926 em Cuba, filho de um fazendeiro. Na juventude estudou direito e começou a se envolver com política, em um período em que o país passava por forte desigualdade social e influência americana. Insatisfeito com o governo, Castro organizou junto com outros militantes um movimento de guerrilha. Após anos de luta armada nas montanhas de Sierra Maestra, em 1959 os guerrilheiros conseguiram derrubar Batista e tomar Havana. Fidel assumiu o poder e implantou profundas mudanças. Essas medidas levaram a uma briga intensa com os Estados Unidos, que responderam com sanções econômicas e até tentativa de invasão. Ao longo de décadas, Castro manteve-se como uma figura central do país, controlando a política e a economia. Sua liderança atravessou momentos críticos. Durante todo esse período, tornou-se uma figura de destaque internacional, admirada por alguns governantes e criticada por outros. Com o passar dos anos, a saúde de Fidel começou a se deteriorar. Em 2006, sofreu complicações intestinais que o obrigaram a se afastar do poder, entregando a liderança a seu irmão, Raul Castro. Depois disso, viveu discretamente, aparecendo apenas em raras ocasiões públicas. Em 25 de novembro de 2016, Fidel perdeu a existência em Havana, aos 90 anos, de causas naturais. Seu fim encerrou um dos ciclos mais longos de liderança política do século XX. Foi cremado e suas cinzas levadas em cortejo até Santiago de Cuba, local simbólico da Revolução. A figura de Fidel continua a ser lembrada como parte essencial da história de Cuba e das disputas políticas da Guerra Fria. E você, teria coragem de um dia visitar Cuba? Rosa Luxemburgo nasceu em 1871 na Polônia, parte do Império Russo. Desde jovem, envolveu-se em atividades políticas e defendeu ideias socialistas. Mudou-se para a Alemanha, onde se tornou uma importante ativista, escrevendo artigos, dando palestras e participando de debates intensos sobre o futuro da classe trabalhadora. Durante a Primeira Guerra Mundial, Rosa se destacou como uma das principais vozes contrárias ao conflito. Junto com outros, fundou a Liga Espartaquista, um grupo que defendia a Revolução Socialista na Alemanha. Em janeiro de 1919,
Após o fim da guerra e a queda do imperador, o país vivia um período de instabilidade. A Liga participou de levante contra o novo governo, acreditando que era o momento de instaurar um sistema comunista. O movimento, porém, não teve força suficiente. Tropas do governo reprimiram as manifestações com violência. Rosa foi presa em Berlim no dia 15 de janeiro de 1919, teve seu fim nas mãos de paramilitares e jogada em local público, em uma tentativa de silenciar o movimento. O fim de Rosa Luxemburgo teve forte impacto na política alemã e europeia. Seus escritos continuaram a circular, tornando-se referência para gerações de militares e estudiosos. Leon Trotsky nasceu em 1879 em uma família de fazendeiros da Ucrânia, então parte do Império Russo. Desde cedo, se envolveu com movimentos contrários ao regime czarista e passou anos preso no exílio. Tornou-se um dos grandes nomes da Revolução Russa, ao lado de Vladimir Lenin. Foi ele quem organizou o Exército Vermelho, que teve papel decisivo na vitória bolchevique durante a Guerra Fria que se seguiu. Depois do falecimento de Lenin, iniciou-se uma disputa pelo poder da União Soviética. Trotsky defendia a revolução permanente, acreditando que o socialismo só poderia sobreviver se espalhasse por vários países. Já Stalin defendia o socialismo em um só país. Essa diferença, somada a rivalidades pessoais e políticas, levou Trotsky a perder espaço. Em 1929, ele foi expulso da União Soviética e começou uma vida de exílio, passando por diversos países até se instalar no México em 1937. Mesmo fora da Rússia, Trotsky continuou escrevendo, criticando Stalin e reunindo apoiadores. Isso fez dele um alvo permanente. Em 20 de agosto de 1940, um agente espanhol ligado a Stalin, Ramón Mercader, conseguiu se infiltrar no círculo próximo a Trotsky. Na casa em que ele vivia, na cidade do México, Ramón utilizou de uma picareta contra Trotsky, que ainda resistiu por algumas horas, mas perdeu a existência no dia seguinte, aos 60 anos de idade. Sua partida marcou o fim de um dos maiores opositores de Stalin. Trotsky foi enterrado no México e sua casa hoje é um museu. Antonio Gramsci nasceu em 1891 na Sardenha, uma região pobre da Itália. Desde criança, enfrentou problemas de saúde e dificuldade financeira, mas conseguiu estudar e se destacar intelectualmente. Interessou-se por política e pela ideia socialista, tornando-se uma das vozes mais influentes do movimento operário italiano no início do século XX. Com a ascensão do fascismo de Benito Mussolini, Gramsci passou a ser visto como inimigo do regime. Em 1926 foi preso pelas autoridades fascistas. Gramsci permaneceu preso por mais de uma década em condições de saúde cada vez pior. Mesmo encarcerado, produziu parte de sua obra mais importante, Os Cadernos do Cárcere. Nele, desenvolveu conceitos que tornaram referência na filosofia política, como o de hegemonia cultural, que explica como ideias e valores de uma classe dominante pode se tornar aceito como natural por toda a sociedade. A saúde de Gramsci se deteriorou muito na prisão, sofria de tuberculose, hipertensão e outras doenças. Em 1934, conseguiu liberdade condicional por motivos médicos, mas já estava muito debilitado. Em abril de 1937, perdeu a sua existência em Roma, aos 46 anos, poucos dias depois de finalmente obter a sua libertação formal. Para muitos estudiosos, ele foi um dos pensadores marxistas mais originais do século XX, justamente porque buscava entender como o poder se mantém não apenas pela força, mas também pela cultura e pelo consenso. Carlos Marighella nasceu em 1911 em Salvador, na Bahia, filho de um imigrante italiano e de uma mulher descendente de africanos. Desde então, desde jovem, demonstrou interesse por política e se aproximou do movimento comunista. Durante o período do Estado Novo de Getúlio Vargas, foi preso algumas vezes por suas atividades políticas, mas continuou militando mesmo após sair da prisão. Nos anos de 1960, após o golpe militar de 64, Marighella rompeu com o Partido Comunista Brasileiro, acreditando que era necessário adotar a luta armada contra o regime. Fundou então a ALN, que realizou ações contra alvos considerados por ele estratégicos. Essas atividades fizeram dele figura conhecida, mas também alvo prioritário da repressão. Marighella viveu parte desse período na clandestinidade,
mudando de casa constantemente para evitar ser capturado. Escreveu textos defendendo a luta armada como forma de resistência, entre eles o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, que se tornou uma obra de referência para grupos militares da época. No entanto, o cerco contra ele se intensificou. Em 4 de novembro de 1969, em São Paulo, foi emboscado pela polícia quando chegava a um encontro com outros militantes. Alvejado, teve seu fim aos 58 anos. O final de Marighella foi amplamente divulgado e usada pelo regime militar como símbolo da vitória contra a guerrilha armada. Karl Marx nasceu em 1818 na cidade de Trier, na Alemanha. Estudou filosofia, direito e história, e logo se envolveu em debates políticos. Durante a sua juventude, trabalhou como jornalista, mas acabou perseguido por suas ideias, críticas ao governo e ao sistema econômico da época. Passou parte da sua vida no exílio, vivendo em diferentes países da Europa, até se estabelecer em Londres. Em parceria com Engels, Marx escreveu obras que o tornaram referência mundial, como o Manifesto Comunista e mais tarde o livro O Capital, no qual ele analisava de forma detalhada o funcionamento do sistema capitalista e suas contradições. Apesar das suas ideias, ele enfrentou grande dificuldade pessoal, vivia em condições financeiras precárias, dependendo muitas vezes da ajuda de Engels para sustentar a sua família. Sofreu com a perda de vários filhos ainda na infância e com problemas de saúde que se agravaram ao longo dos anos. Nos últimos anos de vida, Marx reduziu sua produção intelectual devido ao estado de saúde frágil. Passava longos períodos em repouso, alternando entre tratamento médicos e viagens para tentar se recuperar. Em 14 de março de 1883, perdeu sua existência em Londres, aos 64 anos. Foi enterrado no cemitério de Highgate, onde seu túmulo se tornou ponto de visitação para estudiosos e simpatizantes de suas ideias. E você, conhecia o fim de todos eles? Responda nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo para mais vídeos como esse.